Olá pessoal, a paz do Senhor a todos. A paz do Senhor, pessoal. A gente resolveu gravar esse vídeo assim de uma forma um pouco diferente, contando alguns testemunhos que a gente viveu como casal, algumas experiências, para que através desses testemunhos vocês possam estar sendo edificados também e abençoados assim como nós fomos. E dentre muitos testemunhos que a gente poderia contar, a gente resolveu aqui fazer uma seleção, né? Escolhemos três que seriam assim, que a gente resolveu compartilhar. Não que esses três sejam mais importantes que outros, não. Todas recebemos muitas bênçãos, mas resolvemos compartilhar essas três experiências, né, com vocês. E a primeira delas é que quando a gente namorava, e dentre muitas conversas que a gente tinha, em uma delas, Jane comentou comigo assim que quando tivesse os filhos, ela gostaria muito de dedicar-se integralmente à criação e à educação desses filhos nos primeiros anos de vida. E eu já tinha dentro de mim que esse posicionamento era um posicionamento muito sensato. E quando ela falou isso, na época que a gente namorava, foi um ponto muito positivo para que esse namoro chegasse a se tornar um casamento, né? E aí, depois que a gente casou, ela trabalhava, eu trabalhava, e aí chegou o momento em que ela engravidou de Sara, né, nossa primeira filha, e nesse momento a gente organizou tudo, Sara nasceu, foi uma bênção, mas acabado o período da licença maternidade, né? Aí vem aquela experiência, porque de certa forma nós tínhamos duas rendas, né? A gente juntava a renda dela com a minha, e a gente tinha um determinado padrão financeiro. E a perda da renda dela ocasionava, assim, naquele momento, uma perda financeira grande. Mas a gente tinha meio que um acordo ali da época do namoro. E aí ela vai contar como é que foi aí a experiência dela ao pedir demissão do trabalho, tudinho. E depois a gente continua. Então, eu passei 2 meses ainda trabalhando depois que acabou a licença maternidade, mas incomodada porque eu não queria continuar trabalhando e orando, pedindo a Deus que Deus me concedesse a demissão, que eu não precisasse ter que pedir para sair do emprego. E depois desses 2 meses eu não estava mais aguentando assim a situação e eu resolvi pedir minha demissão. Então eu fiz a carta, né, escrevi a carta pedindo a demissão e fui até a empresa e entreguei a carta à minha chefe na época. Ela é quem era fazia a ligação entre os funcionários e a empresa, né, que ficava em Recife, a sede. Só licença, só um minutinho, uma coisinha que você. A gente ficava na dúvida, assim, esperando ver se, se ela seria demitida, né? E nada de ninguém demitir. Só uma situação um pouco engraçada. Ela começou a arrancar os dentes da boca, né? Os dentes lá, os dentes cis que já incomodava ela. Aproveitou a situação e toda semana ela arrancava um dente e botava 3 dias de atestado para ver se a empresa demitia. E nada, né? E nada da empresa demitir. E a gente ficou esperando esses 2 meses até que chegou um momento que a gente disse assim, olha, quem sabe Deus está esperando uma atitude de fé nossa para que essa demissão venha. Não sei se você lembra disso que eu falei. E assim, se não vier, não foi o que a gente propôs, não foi aquilo que Deus colocou no nosso coração, Deus proverá todas as coisas. Aí entrou na história aí dela entregar a carta lá na empresa. Então, aí eu fui entreguei a carta, eu saí de lá chorando. A minha líder ainda perguntou: você tem certeza, Jane, que você quer que eu entregue essa carta? Eu disse: tenho, eu tenho certeza. E eu saí de lá triste, né? Porque eu ia estar perdendo todos os meus direitos, né? Como trabalhadora, tudinho. E aí eu entreguei essa carta numa quinta-feira. E passou a sexta, não fui trabalhar. E quando chegou no sábado, eu recebi uma ligação da minha chefe pedindo para eu ir lá no trabalho. E quando eu fui até lá, né, sem saber o que era, ela disse para mim que
a empresa tinha enviado a minha demissão, né, que ela não tinha entregue a minha carta, porque ela achou que eu pudesse me arrepender, e ela segurou essa carta lá, e aí quando foi no sábado, essa minha demissão chegou, né, lá de Recife, da Central, e ela veio, eu assinei a demissão e recebi todos os meus direitos, né, como funcionária. E eu entendi naquele momento que aquilo ali era a confirmação de Deus, de que eu estava no caminho certo, de que eu tinha feito o que era melhor. E eu fiquei muito feliz, assim, muito feliz. Chorei de alegria, assim, quando eu recebi a carta, quando eu assinei a carta, quando eu saí do laboratório. Fiquei muito feliz. E desde esse dia eu nunca me arrependi, nem um minuto, nem um dia da minha vida, de ter tomado essa decisão. Foi difícil tomar a decisão. É difícil abrir mão, assim, de algo que você tinha, que você conquistou, mas eu fiz isso por algo maior. E hoje eu já colho frutos dessa minha decisão. E eu fico feliz e fiquei muito grata a Deus por ter confirmado o meu posicionamento. E aí, assim, ela recebeu todas as indenizações, né, que fazia direito de receber. E esse dinheiro ele chegou num momento importante, que a gente estava precisando, tudinho. Mas aí, agora a gente emenda no segundo testemunho, porque com a perda da renda dela, né, a gente começou a ter que mudar algumas coisas assim no padrão de vida, mas mesmo assim as contas no final do mês, em vários meses, não fechavam, né? A gente não conseguia fechar as contas. Enfim, e aí a gente foi passando e orando, entregando tudo nas mãos de Deus. Deus vai abrir as portas. Chegou um momento assim que eu cheguei pro Senhor e disse: Senhor, já tá no limite, o Senhor, tá tudo nas tuas mãos, o Senhor, eu sei que o Senhor proverá. Arthur tá ali chorando já, mas a gente vai tentar ser breve. Enfim, aí depois que eu fiz essa oração a Deus, quando foi no mês seguinte, eu recebi uma promoção no trabalho, e aquela renda que Jane tinha perdido, com essa promoção eu incorporei no meu salário, acho que 2 ou 3 vezes mais, e aí Deus nos permitiu que a gente concretizasse esse desejo nosso, que era de educar presencialmente, em tempo integral, os primeiros anos dos nossos filhos, né? E Deus até hoje tem suprido todas as nossas necessidades. Não estamos aqui dizendo que somos contra a quem precisa trabalhar juntamente com o esposo para poder o sustento da família, mas o nosso proposto a proposta do nosso coração desde o começo não era esse, e aquilo que Deus colocou no nosso coração foi isso desde a época do namoro, e Ele apenas confirmou essa decisão nossa, né, com tudo que ele supriu até os dias de hoje, né, porque depois veio Daniel, né, aí quando o Daniel já estava crescidinho, que a gente já estava pensando nela voltar a trabalhar alguma coisa, aí chegou o Arthur, aí onde entra agora a parte do terceiro testemunho, né, que é sobre o nascimento de Arthur. Conta aí. Então, aí em 2018, eu entrei na faculdade. Eu tinha orado antes, pedindo a Deus para que Deus confirmasse se esse era o desejo dele. E eu pensava em voltar a trabalhar, porque Daniel já tinha completado 2 anos, e eu queria começar a faculdade porque queria trabalhar como professora, já pensando em não ter que trabalhar o dia inteiro. Poder trabalhar num expediente apenas e poder ter tempo para ficar com os meus filhos, né, no período que eu não estivesse trabalhando. E aí orei, Deus confirmou, e eu comecei a faculdade em 2018. E quando eu comecei em janeiro eu fiz a prova, em fevereiro começaram as aulas. E aí quando foi no final de fevereiro, eu descobri que estava grávida de Arthur, depois de 1 mês de aula. E aí na hora, quando eu descobri que estava grávida, a princípio eu não quis aceitar. Eu não entendia como é que Deus tinha permitido. Tinha
me feito começar a faculdade, aprovado todos os meus planos. De repente vinha outro filho, como é que eu ia fazer faculdade, cuidar de mais 2 que eu já tinha. E aí eu disse, eu vou desistir dessa faculdade porque não vai dar certo, não vou conseguir terminar essa faculdade. Um bebê toma muito tempo e eu não vou ter condições de cuidar de 3 filhos, eu não me via de jeito nenhum cuidando de 3 crianças. Então eu fiquei muito abalada, eu passei uma semana, não contei pra ninguém, porque eu fiquei muito assim, angustiada, porque eu não conseguia entender e eu não conseguia aceitar o fato de ter mais uma criança. Porque fugia dos nossos planos. A gente não planejava um 3º filho, a gente planejou apenas 2. E até eu entender, Deus me fazer entender os planos dele para nós, eu fiquei meio que frustrada, porque os meus planos tinham sido frustrados, na verdade. Mas o Senhor foi bom e Arthur é uma bênção, assim, algo que eu não consigo imaginar como Deus foi tão maravilhoso com a gente em ter nos presenteado com mais uma bênção. E eu fico feliz, eu me emociono toda vez que eu olho para ele, me lembro do meu sentimento, assim, do início e de hoje ver como ele nos abençoa. Então, eu quis desistir, mas quando eu contei pra Neto, né, ele ficou assim abalado também, mas ele foi mais forte do que eu. Ele me deu palavra, não, meu filho, disse pra mim, não, minha filha, mas meu filho é uma bênção, a gente vai dar tudo certo. Eu disse que ia trancar a faculdade, ele disse, não, você vai continuar, eu vou ficar com os meninos e você vai estudar. E eu disse, não vai não, eu fico com os meninos e você vai estudar. E então ele me deu assim todo o apoio que eu precisei, né? E até hoje preciso, porque para poder estudar ele que fica com os meninos. Então, assim, é uma experiência que eu tô contando assim, porque eu sei que a gente, como casal, nós planejamos, né, a nossa vida, a nossa família, assim, fazemos planos e às vezes os nossos planos não são aquilo que Deus tem pra gente, os planos que Deus tem pra gente. E eu conto essa experiência assim, dizendo que aceitar, quando a gente canta assim, que a vontade de Deus é melhor do que a nossa, que os planos de Deus são bons, perfeitos, agradáveis, é fácil falar. Mas na hora de viver isso é difícil. É difícil aceitar algo que não era planejado por nós, né? Mas eu posso dizer que viver os planos de Deus são muito melhores do que viver os nossos planos. E é assim, quando ela me disse que estava grávida de Arthur, eu meio que fiquei meio que com o corpo todo dormente, assim, fiquei a sensação de, meu Deus do céu, mais um, que era o nosso 3º filho, mas eu já tinha 2, né? Então, no total de 5 filhos. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora para manter essas 5 crianças tudo? Mas Deus tem suprido todas as nossas necessidades, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Mas aí, quando passou mais um tempo, aí teve um dia que a regra dela passou umas semanas sem vir. Aí ela comprou um teste de gravidez. E aí quando ela foi fazer o teste, que quando saiu do banheiro eu digo, e aí, Jane? Aí ela disse, tô grávida. Seria o nosso 4º filho, o meu 6º. Rapaz, eu quase que infartava. Mas assim, foi uma brincadeira dela. Ela demorou para dizer que era brincadeira, eu quase que infartando e ela ainda segurou ainda, acho que alguns minutos. Mas enfim, se tivesse ter vindo outro, teria, né? Mas enfim, nós temos uma família linda. Deus nos abençoou com filhos lindos, maravilhosos. Deus me presenteou com uma excelente esposa. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem nos feito enquanto casal. Ela ainda continua na faculdade. Quando Arthur nasceu foi bem difícil, porque tinha que amamentar. Muitas vezes Arthur chorava aqui, eu ficava com o Arthur no braço o tempo todo. E em alguns momentos era impossível, eu ligava para ela, ia na faculdade buscar ela mais cedo, por causa do menino que estava chorando demais. Mas enfim, essa fase mais difícil já passou. Hoje Arthur já está com quase 2 anos e já fica bem. Quando dá a hora dele dormir, ele dorme em cima de mim, pega no sono, pronto. Aí só quando ela chega da faculdade, ou que agora que nesse período da pandemia ela está estudando, eu fico com os meninos no quarto aqui, ela fica no outro quarto estudando, né?
mas já dorme tranquilo, já está bem mais fácil. Mas são dificuldades que a gente vai vencendo com a ajuda de Deus e a vida continua. A gente sabe que a gente vai ter muitas outras lutas para enfrentar, para vencer, mas a gente sabe que vai ser vitorioso em todas elas, né? Porque como a palavra diz, em Cristo nós somos mais que vencedores. O vídeo já está aí com 15 minutos. A gente teria muitos outros testemunhos para contar. Escolhemos estes 3, espero que tenha sido de edificação para quem estiver assistindo. E aí que Deus abençoe a todos. Deixa eu falar uma coisa, que hoje nós estamos comemorando 8 anos de casado, né? É mesmo, eu tinha esquecido de falar no vídeo. Eu não tinha esquecido do casamento, tá? Eu tinha esquecido de falar no vídeo sobre o aniversário do casamento. Hoje, 8 anos de casamento. E a gente tá comemorando hoje. 29 de junho de 2012, Deus me presenteou, né, com essa mulher maravilhosa que está ao meu lado. E eu sou muito feliz por tê-la comigo. Obrigado por assistir até aqui. Fiquem todos na paz do Senhor.